Olá! Antes de mostrar as possibilidades de personalização de tema, vamos entender o contexto em que um tema pode ser aplicado. Eu dividi da seguinte forma: eu posso ter um ambiente Moodle fechado ao público, ou seja, eu tenho um site institucional, como é visto aí, por exemplo, baseado em WordPress, e a partir dele eu tenho um link para uma página de autenticação, e dessa página de autenticação eu tenho acesso às páginas internas do Moodle. Note que eu estou utilizando aqui uma maquete para destacar os principais conceitos e simplificar o entendimento. Eu também posso, a partir desse site institucional, já ter o formulário de autenticação, de forma que o aluno nem precise passar por uma página intermediária de autenticação para ter acesso à parte interior da plataforma. Eu já posso autenticar diretamente a partir do site institucional. Eu também tenho uma situação em que o Moodle ele é aberto, quer dizer, a partir do site institucional eu tenho acesso à página do Moodle, que já é pública, eu já tenho informação pública, inclusive com o mecanismo de autenticação. E a partir desse mecanismo de autenticação eu tenho acesso às páginas mais internas. Porém, o tema já está aparecendo em toda a sua plenitude para o público. Quer dizer, é uma preocupação que eu tenho maior em relação à situação anterior, quanto à questão da aparência. Eu também tenho a situação em que o próprio Moodle ele pode ser utilizado como o site institucional. E aí, numa situação como essa, eu tenho temas em que me propiciam elementos onde eu monto uma página com dados institucionais. Eu também tenho ao mesmo tempo a partes da composição inerentes ao próprio funcionamento do Moodle, especialmente no que diz respeito à autenticação. Quer dizer, a minha página institucional já é no Moodle. E aí, a partir dessa página institucional, eu posso ter links para páginas internas de conotação institucional, mas também são do Moodle, bem como ter acesso às páginas que lidam com o processo educacional em si. Ele tem a vantagem de, num único lugar, eu fazer a gestão da parte institucional da minha operação, bem como da parte educacional. Bem, entendido esses contextos, agora vamos ver quais são as possibilidades. Eu tenho o tema padrão do Moodle, que é o tema quando ele vem instalado. Quer dizer, eu posso simplesmente colocar uma marca e deixar a personalização limitada a isso. Eventualmente mudar a cor padrão, quer dizer, é uma personalização extremamente simples. Eu tenho um outro nível de personalização que é quando eu utilizo temas da comunidade. Alguns desses temas têm um nível de complexidade que precisa ser trabalhado. E aí eu preciso de fazer o esforço de configuração de todos os detalhes de acordo com as funcionalidades que esses temas da comunidade me permitem. E isso inclui o uso de alguns elementos que são de natureza institucional ou de marketing. Quer dizer, os temas da comunidade têm alguns que já são sofisticados o suficiente para eu até pensar em utilizar o site Moodle como sendo o site também institucional da minha operação. Mas o que realmente vai me dar essa possibilidade são os temas premium, que são temas que são pagos. E aí você compra a licença e realmente eles são muitas vezes um pouco complexos de configurar. Então você faz o trabalho de configuração e, como você pode ver aqui, eles têm uma aparência que simplesmente não lembra o Moodle. Porque aí você tem a mistura de muitos elementos que são do Moodle, mas ao mesmo tempo a maioria dos elementos, pelo menos na página inicial, são voltados para trabalho de marketing, trabalho de informação institucional. E eles preservam alguns desses elementos, principalmente no topo e na base da interface, nas páginas internas voltadas para o processo educacional em si. Então, quando eu entro dentro do Moodle, então eu tenho todo um conjunto
de áreas onde eu posso implantar diversos elementos. Tem alguns desses sistemas que tem mais de 70 plugins para serem configurados. Então é um trabalho complexo, mas que o resultado final se torna bastante interessante, justamente porque eu exploro ao máximo as possibilidades de marketing, como também as possibilidades de enriquecer a interface do usuário no que diz respeito ao processo educacional em si. Eu também posso ter um tema totalmente desenvolvido, por isso que eu coloquei aí um tema em branco, porque aí você pode dizer exatamente o que você quer. É claro que isso requer um orçamento muito mais encorpado do que o necessário para as outras possibilidades, mas é uma possibilidade que eu não posso também deixar de apresentar. Além dos temas, é interessante lembrar o seguinte: existem algumas situações em que há o interesse do cliente em alterar apenas os ícones, que são essas figurinhas que aparecem ao lado de cada item de um curso e que representam as funcionalidades pedagógicas do Moodle, os módulos pedagógicos. Muitas vezes o cliente quer um novo conjunto de ícones, e isso é possível porque eu tenho os ícones nativos, que esses aí já vêm instalados com o Moodle, mas eles podem ser substituídos por ícones da comunidade. Existe um trabalho associado a essa substituição, às vezes não é uma coisa simples de se fazer, é um pouco trabalhosa, embora não seja complexa. Mas existe também a possibilidade de você especificar o ícone que você queira para um ou mais itens, um ou mais tipo de módulos do Moodle. Vamos citar como exemplo a logomarca que foi utilizada nas maquetes que eu apresentei nesse vídeo. Eu posso me inspirar nesta logomarca para criar um ou mais ícones. Por exemplo, vamos apresentar um exemplo de ícone. Então eu tenho aqui o ícone de URL que eu posso criar inspirado na logomarca. E aí eu posso fazer uso desse ícone em atividades e recursos que constantemente aparecem nos meus cursos, de forma a eu ter uma experiência personalizada do uso dos módulos do Moodle com relação à minha logomarca. E estas são as possibilidades que eu tinha para apresentar para você. Quer dizer, eu tenho diferentes níveis de complexidade de personalização de temas, mais adequados para diferentes contextos, com diferentes níveis de detalhamento, o que eventualmente vem atender uma demanda da sua operação de educação à distância.